Vamos abrir a Bíblia, Marcos, capítulo 4. Vamos tentar, nessa manhã, ler todo o capítulo 4 e vamos terminá-lo hoje, se Deus quiser. As parábolas de Jesus, parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente, parábola do grão de mostarda. Porque Jesus falou por parábolas e no final Jesus acalma uma tempestade, que não é uma parábola, é um fato histórico, real. Vamos ler. Eu queria a participação dos irmãos na leitura. Quem quiser ler, cada um lê um pedacinho desse texto ou uma parábola, conforme queiram participar. Um após o outro, até lermos o capítulo inteiro. Eu vou começar lendo, ou melhor, alguém pode ler. Quem quiser pode levantar a voz e começar a leitura. Se quiserem, pode ler mais, irmãos, a parte inteira, tá certo? Há vários versículos, cada pessoa pode ler.
Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra, Senhor, pelo Teu Espírito, pelo Teu poder em nossas vidas, para que creiamos cada vez mais, para que demos frutos, para que sejamos uma boa terra, Senhor. Queremos frutificar no Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, quantas parábolas, quantas lições importantes no livro de Marcos, de forma geral, num só capítulo, quanta coisa importante. Nós iremos tratar, não exaustivamente, apenas trazendo lições de cada uma dessas parábolas, mas a parábola do semeador aparece aqui como uma das parábolas mais importantes, porque a partir dela se entende, pelo que Jesus ensinou aqui, o estilo de o que é uma parábola, qual o propósito dela, e também que ela é a mais importante, podemos até dizer assim, do que as outras. Talvez não a mais importante, mas uma chave para entender as outras parábolas. Então, a partir daqui, a gente compreende por que Jesus usou parábolas. Era uma comparação de uma verdade espiritual, uma narrativa, muitas vezes breve, um estilo diferente, profetizado lá por Isaías, o efeito, muitas vezes, pela dureza do coração ali dos israelitas e de todo ser humano também. Eles estavam duros, eles estavam rebeldes, de tal forma que a parábola endurecia mais ainda o coração deles. E também há um sentido na parábola que, ou melhor, até mesmo os discípulos nessa época aqui, eles estavam ainda... Jesus, de vez em quando, repreendia eles, porque vocês são tímidos, porque vocês ainda não entendem. Até os discípulos ainda estavam desvendando os mistérios do reino de Deus. De tal forma que só quando Cristo ressuscita, só quando eles entendem plenamente o reino de Deus. Era como se Jesus estivesse dizendo, vocês ainda estão tímidos, já era para vocês terem entendido o reino de Deus. Vocês ainda não entenderam. Era meio que uma repreensão também para aqueles discípulos, para que eles dessem fruto, para que eles fossem um terreno realmente que frutificassem. E assim, a parábola, ela também tinha esse outro sentido de ser uma grande mensagem para os que creem, para os que recebem, para os que são do reino. Eles entendiam. Jesus chamava em particular os discípulos e eles explicava para eles, mostrando que há verdades nas parábolas e todo o ensino das Escrituras, que só quem entende é quem tem um relacionamento com Jesus. Só quem entende o sentido, a vida, o propósito, são aqueles que creem, aqueles que... É um milagre a gente entender uma parábola da forma, no seu sentido espiritual e aplicar nossas vidas. É o Espírito Santo que faz isso. Como já disse, para aqueles incrédulos, para aqueles que estão rebeldes, endurece mais ainda o coração. E assim, nós temos aqui, nessa parábola do semeador, é dita muitas coisas, nós vamos falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco, mas, como já disse, uma das mais importantes, o semeador é Jesus. Representa também a igreja, que não pode parar de semear. Temos que continuar pregando o evangelho. A semente é a pregação de Jesus, ali aos judeus, arrependei-vos. A semente é a palavra de Deus que deve ser pregada, o evangelho. O evangelho é a semente e nós temos que continuar pregando essa semente. Parábola da candeia, a importância da mensagem. Nós não podemos esconder o evangelho, nós não podemos esconder a mensagem que Cristo nos deu, temos que falar. Deus nos deu dons. Se nós não compartilharmos, seremos repreendidos. Em algum momento aqui ele vai dizer que será tomado se nós não formos adiante. Se nós não formos diligentes, se nós não amarmos a Deus, se não exercitarmos os dons que temos, se não pregarmos o evangelho, cuidado, porque até o que se tem será tirado, porque está sendo infiel. Assim, também a outra parábola, da semente.
A parábola do grão de mostarda fala sobre a fé dos discípulos, eram tímidos, a fé do tamanho de um grão de mostarda, e assim ele sai dando lições muito importantes que parecem muito simples, mas são essenciais na vida de um discípulo, na vida da igreja, e assim Jesus falou por parábolas. Porque Jesus falou por parábolas, como estou explicando, Jesus finalmente acalma uma tempestade. São tantas as lições, não é? Jesus passa ali pelo mar da Galileia com os discípulos, ele está indo salvar uma vida, um gadareno, e ele enfrenta tudo aquilo, cansado, ele vai salvar uma vida. Olha só o semeador como é. Cristo, ele vai semear, mesmo cansado, ele atravessa um mar, a tempestade para salvar ainda uma vida naquele dia. Olha como nós devemos fazer. A igreja tem que se esforçar para salvar uma vida, vale mais do que o mundo inteiro. Então, de forma geral, é isso que eu vou falar, e agora eu vou estar destrinchando um pouco mais. Algumas coisas que eu irei falar, eu estudei uma pregação do Augusto Nicodemos e também do Hernandes, pastor Hernandes. Vamos lá, um pouco de forma mais detalhada, um pouco de cada uma. Creio que vai dar tempo, não é muita coisa. Então, nós vemos aí no verso 1 que Jesus volta a ensinar à beira-mar, uma numerosa multidão, ele entrou no barco, se assentou, se afastou da praia, todo o povo estava à beira da praia. Assim, lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Nós vimos aqui que Jesus, o maior ministério de Jesus foi a pregação. Ele curou, ele libertou, mas houve um momento que as multidões estavam onde ele ia, não deixava, queria empurrá-lo, queria tocá-lo, e de tal forma que ele começou deixou um barquinho preparado e sempre entrava nesse barquinho e continuava as multidões ouvindo. De certa forma, era uma proteção humana, digamos assim, para que as pessoas não batessem nele. Enfim, ele usou essa estratégia de pregar num barquinho e continuou ensinando. As pessoas vinham e... Sim. A voz também. Não tinha... Certamente, é verdade. Não tinha microfone, não é? Era uma estratégia soberana de Deus para pregar a mensagem, certamente, Dani. E assim, todo o povo, né, ali reunido, ele continuou o seu doutrinamento. Jesus é o maior dos mestres, ele doutrinou a sua igreja, ele ensinou os discípulos, ele não nos deixou sem ensino. Não é uma fé aleatória, sem razão, sem lógica. A fé cristã tem ensino, tem lógica. A fé, a gente não esbarra na razão, mas passa pela razão. Há uma razão da nossa fé. Nós temos doutrina, nós temos o mestre dos mestres, Jesus, ensinando. E assim ele continua e vai falando ali de parábolas. E eis que saiu o semeador a semear. Ainda sobre o verso 2, que nós estamos mencionando, assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. As parábolas... nós temos aí no mesmo capítulo, verso 33 e 34, Jesus dizendo: e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava, tudo porém explicava em particular aos seus próprios discípulos. Veja que Jesus ele levava em conta a capacidade dos ouvintes, os de fora, os discípulos, os rebeldes. Então ele aplicava ali a parábola conforme os seus ouvintes. Ele tinha um propósito, a palavra de Deus tem um propósito, e Jesus sabia de tudo isso e administrava, e era ali, tinha um propósito de evangelizar e de doutrinar as pessoas. Ele, como já disse, ele falava em particular aos próprios discípulos. Tinha coisa que os discípulos perguntavam,
e ele ia explicando, ele ia dizendo, chamando a atenção, repreendendo deles, a dureza do coração deles. Eles seriam os líderes da igreja, deveriam estar preparados, doutrinados, com a fé fortalecida, e assim Jesus fazia isso em particular, até que eles entendessem que Jesus ia para Jerusalém, que era necessário ele padecer, mas que ele ressuscitaria, Pentecostes viria logo à frente, e assim os discípulos, aqueles mais chegados, foram ali entendendo o propósito do reino de Deus. O reino de Deus é chegado até eles, era chegado, e era como se eles estivessem tímidos. Cadê que a gente não está vendo esse reino? Onde estão os exércitos? E Jesus mostrando que o reino era espiritual, para que eles entendessem o reino de Deus, e assim Jesus foi lhe explicando as parábolas. Parábolas, breves comparações ou narrativas. São claras, como já disse, há um sentido que somente quem tem relacionamento com Jesus pode compreender. Nos versos ainda 10 e 12 desse mesmo capítulo, Jesus, ou melhor, o evangelista Marcos fala daquilo que Jesus ensinou. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a compreender e haja perdão para eles. Veja só que Jesus, ele diz que para eles, para aqueles discípulos, estava sendo revelado o mistério do reino de Deus. A vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Então, o mistério do reino de Deus, Cristo, a salvação, a crucificação, os espíritos, ou melhor, os discípulos estavam ali compreendendo a essência do reino de Deus, que não era essa essência de um reino humano. Jesus aqui, como rei, ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E os discípulos estavam entendendo isso, ele é o Messias. Mas não era um reino humano, era um reino espiritual. Era um reino de valor excelente. Que isso aqui, meus irmãos, é tão importante a gente compreender. Às vezes, as coisas espirituais, as coisas do reino são tão simples, tão espirituais, que a gente mesmo hoje fica a se perguntar: cadê o reino de Deus? E as suas promessas? E Cristo já veio. É como se a gente quisesse algo mais palpável, mais do jeito que eles andaram pela fé. Hoje nós somos chamados a andar pela fé. É como se a gente dissesse: eu queria ver Jesus, eu queria algo mais concreto, mas era pela fé. Não tinha exércitos, não tinha castelos, mas era um reino espiritual, que Cristo era um rei. E o avanço do reino de Deus, onde Cristo chegava, pregava, cada coração que cria, que se arrependia, o reino avançava, mas era algo invisível ao olho humano. Da mesma forma que hoje, nós conhecemos o reino de Deus, temos o Espírito, nós entendemos os mistérios de Deus e devemos valorizá-lo, é a nossa maior riqueza. Mas exige-se fé. O reino de Deus está em nós. E é verdade, a gente prova, a gente desfruta, a gente crê, a gente entende as promessas de Deus. Mas é algo espiritual. É algo que vai sendo revelado, fortalecido. A gente cresce na fé, a gente cresce no conhecimento de Deus, de tal forma que a gente vai conhecendo e desfrutando desse reino cada vez mais. E assim, essa questão das parábolas, ela é mencionada ali em Isaías, não necessariamente sobre parábolas, mas sobre o ensino do profeta, que também se aplica às parábolas e à evangelização da mesma forma. Nós vemos ali em Isaías 6, versos 9 e 10, o chamado do profeta. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E lhe é dito: vai e diz a esse povo,
ouvi e ouvi, e não entendeis. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Versos 9 e 10. Então, imagine que chamado difícil do profeta Isaías. Ele sabia que ele tinha que pregar para pessoas de coração duro, que aquela mensagem iria endurecer o coração das pessoas. Muitos não iam ouvir, outros iriam crer, outros iriam receber com alegria a palavra profética. Mas, da mesma forma, as parábolas, né? Mesmo a mensagem de Jesus, muitos, e não era, digamos assim, a multidão toda que recebia com alegria. A parábola do semeador vai mostrar isso. Cada um recebia de forma diferente. Uns eram endurecidos, ouvindo ali a palavra do profeta, depois a palavra de Cristo, e não aceitavam. Era como se não vissem, ouviam, mas não entendiam. E aqui fica esse ensino para nós, e essa alerta, né? A palavra profética cerra o caminho de Deus para os rebeldes, orgulhosos e hipócritas. Do mesmo jeito o evangelho hoje, aquele que é hipócrita, aquele que é rebelde, ouve o evangelho e fica mais condenado ainda, mais cego, escuta e não entende nada da palavra de Deus, rejeita, fica cada vez mais duro. Nós temos que ter cuidado para que nosso coração não seja assim, se endureça com a palavra de Deus, veja e não creia, ouça, mas não dê valor à palavra do Senhor. Mas a mesma palavra abre para os surdos, para os cegos, para os humildes e para os pobres o reino de Deus. Então, aqueles que recebem com humildade, aqui simbolizados nos cegos, nos surdos espiritualmente, nos humildes, os pobres, aqueles que dependem de Deus, se arrependerem, encontrarão salvação. Isso é um grande alerta para nós, porque às vezes a gente rejeita a palavra de Deus, rejeita, quando a gente está com o coração endurecido. Às vezes até mesmo dentro da igreja, a gente escuta, não dá o valor, às vezes a gente, na hora que está ouvindo a palavra, a gente pensa em outra coisa, vai mexer no celular talvez e se distrai, não dá o valor necessário à mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, a mensagem profética. Isso que acontecia quando Jesus pregava por parábolas, alguns recebiam e muitos nem entendiam, estavam com o coração endurecido. Mateus 13:16 diz: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, aqui está, uma bem-aventurança, aqueles que os vossos olhos são bem-aventurados, porque viram, os vossos ouvidos ouviram o Evangelho e creram. Nós deveríamos nos sentir assim, felizes, eu ouvi o Evangelho, eu vi a cruz, eu vi o reino de Deus. Às vezes eu penso na minha própria vida e na igreja, eu digo, o que seria da minha vida sem a mensagem do Evangelho? Senhor, obrigado porque eu vi. Eu olhando para mim, eu não saberia viver neste mundo sem a mensagem do reino de Deus. Porque é o que dá sentido à vida, é o que traz explicações da eternidade, do reino. Essa vida só tem sentido nessa perspectiva de cruz, de eternidade. A vida não é só isso aqui que a gente vê, comer, vestir, beber, é muito pouco. Cego, triste é aquele que só vive para isso, só vive para a vaidade. Feliz é quem entendeu que há algo maior, algo melhor. É uma pérola de grande valor que vale a pena deixar tudo desse mundo que breve passará. Felizes os olhos que viram, que creram e não se enganam com a vaidade dessa vida. Ainda, a parábola do semeador, seguindo versos 3 a 9, nós já lemos aí, aqueles
saiu o semeador a semear, o semeador é Jesus, a semente é o Evangelho. Uma parte caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Outra parte em terreno, em solo rochoso, havia pouca terra, logo nasce, mas não tem profundidade. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou. Outra parte caiu entre os espinhos, cresceram e sufocaram e não deu fruto, até que chega-se na terra boa, que dá muito fruto, cresceu, produziu 30, 60 e 100 por um, e acrescentou: que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, essa expressão aparece umas 2 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nos faz lembrar de Apocalipse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós devemos pedir a Deus ouvidos para ouvir as coisas de Deus. Até o salmista, acho que foi Davi, disse: Senhor, abriste os meus ouvidos. Nós devemos pedir: Senhor, faz-me ouvir a tua mensagem e crer e dar valor. Versos 13, no verso 13, nós temos aí a explicação da função das parábolas. Então lhes perguntou: não entendes a parábola? E como compreendereis todas as outras? Eu já falei que essa aqui é uma parábola importante, e o que foi aqui anunciado para entender todas as outras. No verso 14, mais uma vez, o semeador semeia a palavra. Então, Jesus é o semeador, a palavra a semente. E só antes de seguir, meus irmãos, veja só, Jesus é o semeador, ele pregou, deu à igreja a autoridade, a mensagem a ser pregada. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Apenas eu quero abrir um parêntese aqui, para contar alguns momentos rápidos dessa viagem que eu fiz essa semana à Fortaleza. Como a gente deve continuar semeando a palavra de Deus. Nós saímos e levamos alguns folhetos, acho que da SAF, né? A SAF sempre dá uns folhetinhos para as irmãs, e também levamos uma Bíblia. É interessante que houve um momento da viagem, lá longe, eu não quero nem dizer o nome da cidade, nem onde foi, que talvez vocês conheçam, então não preciso dizer o nome do homem. Mas num lugar lá que a gente parou para almoçar, eu conversei com um senhor lá, dono do negócio, um homem dono de várias terras ali naquela cidade, dono do restaurante, e ele veio conversar comigo e ficou ali contando, e disse: eu sou dono desse hotel, eu sou dono disso aqui, meus parentes eram donos dessa cidade. Eu fiquei olhando para aquele homem e orando por ele, né, e dizendo: meu Deus, eu queria dar uma palavra para esse homem. Aí fui no carro, peguei folheto, Simone depois entregou a todo mundo que estava almoçando, higienizou as mãos, porque é melhor. E assim eu fiquei com pena daquele homem, tão rico. Falou em Campina Grande, já tinha morado em Campina Grande, e ele chegou ao ponto de dizer: se eu morasse em Campina Grande eu era rico, ele ainda se acha pobre. Eu digo: meu Deus, ele queria mais do que? Não é? Eu não sei, eu não posso julgar, mas me pareceu pobre aquele homem espiritualmente, eu não sei. Eu sei que a esposa dele tinha uma Bíblia lá, Simone perguntou, falou e demos um testemunho rápido. Eu não esqueci desse homem o resto da viagem, fiquei orando por ele, pedindo a Deus, falei alguma coisa da palavra, disse que era pastor, ele botou uma cara feia quando eu disse que era pastor. Mas passou, eu não esqueci, eu orei por ele vários dias depois. Eu disse: na volta eu vou ver se eu paro lá de novo e se dou essa Bíblia a ele. A gente estava com a Bíblia. Na volta não deu certo, porque eu me perdi um pouco naqueles caminhos lá do Rio Grande do Norte, entrei num lugar errado e fui parar em outras terras também possíveis, né? Mas foi bom. Nessas outras terras, conheci lugar que eu não conhecia, paisagens lindas, e a gente continuou entregando folhetos. A gente parou para almoçar lá num lugar onde tinha uma imagem bem grande assim. Eu fiquei calado, né? Aí o dono veio, já era 2 horas da tarde, o almoço já tinha quase acabado, mas o homem foi gentil, a mulher ficou brava, mas enfim, foi ótimo. E a gente, mais uma vez, entregamos folhetos ali, e eu doido para falar alguma coisa contra aquela imagem, né? Mas eu disse: não vou falar não. Aí Deus foi dando a oportunidade, o homem foi perguntando, eu disse que era evangélico, entreguei o folheto, e eu notei ele muito interessado,
e assim preguei em poucas palavras. Ele disse: eu tenho um programa de rádio. Aí eu comecei a dizer que também não tinha muita experiência, mas já tinha tido, e assim dei um testemunho, e aquele homem pareceu entender alguma coisa do Evangelho. Recebeu, não sei se vai durar, mas ali na hora ele recebeu com alegria. E assim, meus irmãos, não quero me demorar muito nisso aqui, mas foi assim, não é? Nós devemos, onde estivermos, semear a palavra de Deus. Verso 15, continuando aí sobre a parábola do semeador, nós temos aí, são aqueles que ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada. São os da beira do caminho. O semeador, a terra já arada e preparada, ele saía jogando as sementes. Uma parte caía à beira do caminho por onde ele estava andando, outra parte caía entre as rochas, outra entre os espinhos, e uma parte caía em terra boa. Então, uma das características das parábolas é que Jesus usava coisas do dia a dia das pessoas. A terra, a agricultura, a semente. Então, eles entendiam o que Jesus estava dizendo. Eu acredito que é uma lição para nós também hoje. Ao pregarmos a palavra de Deus, nós devemos falar daquilo que as pessoas entendem. Não há por que complicar a mensagem. O Evangelho é simples mesmo, mas é poderoso para salvar. Jesus falava ali na linguagem que o povo ouvia. Por isso também ninguém pode dizer: eu não sei evangelizar, é muito difícil, eu não fiz teologia, eu não sou teólogo. Não. Prega a palavra, Cristo. Dê o seu testemunho. Mostre que Jesus é o Salvador, que o homem é pecador. Você já está ali, né, colocando os princípios fundamentais do Evangelho. E aqui vem esse primeiro, a semente, ela cai ali ela cai, a palavra é semeada, logo ouvem, aquela cabeira do caminho, vem Satanás e tira as palavras semeadas. Meus irmãos, aqui, muitas vezes são aqueles que ouvem a palavra, aí vem Satanás e tira. Seja fora numa evangelização, seja essas pessoas que a gente evangelizou na viagem, às vezes recebe com alegria, a gente sai, pronto, vai pensar em outra coisa, às vezes Satanás ali vem roubar a palavra e a pessoa não se interessa e morre logo ali a palavra. Ou até mesmo na igreja, a gente recebe aquela palavra, alguém, e recebe com alegria, se interessa, mas quando sai, aí acontece alguma coisa, ou pronto, veio Satanás e roubou a palavra. A dureza do coração. Nós temos que ter cuidado também, para que isso não aconteça conosco, né? A gente dá atenção, dá ouvido, dizer: Senhor, me ajuda a praticar a Tua palavra, porque senão somos só ouvintes e não praticantes da palavra do Senhor, e não é esse o sentido do ensino de Jesus. Verso 16, é o solo rochoso. São aqueles que recebem também de semelhante modo, recebem a palavra, mas quando chega a angústia ou perseguição, logo se escandalizam e desistem. Meus irmãos, são aqueles aqui que recebem com alegria, começam a seguir Jesus, mas quando vêm as lutas, quando vem o preço do discipulado, que é necessário realmente negar a vida, deixar os pecados, aí não querem mais. Recebe, crê, como é bonito, eu quero ir para o céu, eu quero a salvação. Mas quando vê que é algo sério, que Jesus testou os seus discípulos, provou, repreendeu, muitos desistiram, muitos foram embora, Jesus disse: vocês querem ir também? Então, é esse momento difícil aqui, quando chegam as lutas, as dificuldades, quando é provada a fé, muitos desistem. E Deus não quer que isso aconteça conosco. Mesmo nas lutas, nas dificuldades, nas provações, nós devemos ser fiéis a Deus. Versos 16 e 17 fala sobre isso. Agora o 18 e 19, a semente que cai entre os espinhos. São aqueles que também recebem com muita alegria, como diz Augusto Nicodemos, querem até se batizar, vamos se batizar e está aquela alegria toda. Chega um pouco mais adiante, mas quando se defronta com os espinhos,
O que são esses espinhos? São os cuidados deste mundo, a fascinação das riquezas e as ambições humanas. Muita gente cai aqui. Muita gente, quando está empolgado, ama a Deus, quer se batizar, ou até mesmo se batiza, mas se confunde, fica só pensando nas coisas desse mundo, em riqueza, em grandeza, que não tem nada errado em si. Mas se ela tomar o primeiro lugar no coração do discípulo, a gente se perde no reino de Deus. São os espinhos que vêm. Não podemos. As riquezas têm valor, os planos humanos, Deus quer que a gente viva para a glória de Deus. Isso é a vida. A gente deve viver para a glória de Deus, conquistar, ter planos, mas tudo dentro de um discipulado, o reino de Deus como prioridade. Buscai o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é proibido ser rico, não é proibido a gente desejar coisas boas, mas se aquilo nos atrapalha na fé, se aquilo exige de nós infidelidade, não queira nenhuma riqueza, não queira nada que comprometa a sua fé, porque esses são os espinhos, aqueles que por causa dos cuidados deste mundo, a faculdade, a riqueza, tantas coisas podem ser espinhos que atrapalham a nossa fé e não vamos dar fruto. As parábolas do reino, o rei é Jesus, o reino de Deus está entre nós, são os odres novos, o reino espiritual do Senhor. E finalmente aqui dessa parábola, a boa terra são os que ouvem e recebem e dão muito fruto no verso 20. Nós devemos ser assim, irmãos, receber, ouvir e receber, frutificando 30, 60 e por um. Deus quer que sejamos assim, terrenos férteis. Nosso coração é o principal, certamente, dessa parábola. É como nós temos recebido a palavra do Senhor. Que tipo de terreno nós somos? Nós devemos ser como esse terreno fértil, que recebe a palavra e acolhe como maior riqueza, como maior bênção da vida, o reino. Nós somos participantes desse reino, nós somos cidadãos do reino, essa é a nossa identidade, nós somos filhos do rei. Isso deve ser, ninguém deve roubar, nem circunstância, nem pobreza, nem riqueza, nem honra, nem desonra. Nós somos filhos de Deus, isso é mais importante do que tudo. Nós temos um rei. Nós somos participantes desse reino, isso é tudo para nós. Podemos perder tudo, mas não perdendo isso. É o terreno fértil, daremos frutos em toda e qualquer situação da nossa vida. Na alegria, na tristeza, na bonança, sabemos ter ou não ter, porque o reino de Deus é a nossa principal pérola. Nós podemos também, vemos que alguns recebem e frutificam a 30, a 60 e a 100 por um, mostrando que tem pessoas que se esforçam mais pelo reino de Deus. Tem pessoas que dão a vida, tem as pessoas que se entregam totalmente, amam a Deus realmente de uma forma linda, impressionante. E eu acho que é um estímulo aqui para nós. Que tipo de fruto você quer dar? Você quer 30? Você quer 60 ou você quer 100 por um? Eu não sei, eu desejo 100. Eu não sei se eu vou dar, né? Misericórdia, se der 30 já está bom demais, né? Mas eu acho que a gente deve desejar 100. Senhor, eu quero provar o teu reino da forma mais linda e mais forte que um ser humano pode prová-lo aqui nessa terra. Eu quero me entregar o máximo possível. Eu quero servir, eu quero adorar a forma possível que um ser humano pode chegar aqui nessa terra. Eu queria chegar, Jesus. Eu acho que todos nós deveríamos ter pelo menos a intenção de dar muito fruto. Ajuda-me, Senhor, que os espinhos não me sufoquem, que as lutas não me separem de Ti, que eu priorize o Teu reino, que eu seja fiel até a morte. E assim possamos dar muito fruto, seja 30, seja 60 ou 100 por um. Agora a parábola da candeia, nos versos 21 a 25,
Vemos também que Marcos dá ênfase à humanidade de Jesus, também fala sobre Jesus como Filho de Deus, Filho do homem. Nós vemos aqui nas outras parábolas, que Jesus dormiu, que Jesus era humano e era Filho de Deus, poder para vencer as tempestades, os ventos. Ele tem domínio sobre todo o cosmo, sobre toda a vida. Então, especialmente nessa parábola da candeia, a verdade de Deus tem que ser compartilhada. Verso 25: ou você avança ou você retrocede. Não menospreze a graça, não menospreze o que Deus tem lhe dado. E também uma ênfase que nós não devemos julgar os outros, porque à medida que nós medimos, nós também seremos medidos. A forma que nós tratamos os outros, muitas coisas a gente vai acabar provando na nossa vida. Vamos ver um pouquinho ainda dessa parábola da candeia. O sentido aqui é que a verdade de Deus tem que ser compartilhada. Ninguém pode esconder uma luz debaixo de um cesto, debaixo de uma cama, porque vai perder força, vai ficar ali guardada. A luz deve ser colocada em cima para brilhar, para iluminar. Assim é a verdade de Deus, o Evangelho. Nós temos essa mensagem, não devemos escondê-la. Ela foi feita para brilhar e nós não podemos calar. Nós devemos pregar a palavra de Deus. Deve ser compartilhada. Nada que está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Traz essa ideia de que os discípulos estavam ali entendendo o reino, o evangelho, e que na crucificação, na ressurreição, eles iriam entender e ele ser revelado tudo sobre o reino de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Atentai no que ouvis, com a medida que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois o que tem, se lhe dará, e o que não tem, até o que tem, será tirado. Veja que a advertência, meus irmãos. Primeiro que a mensagem tem que ser levada adiante. Depois, se a gente não fizer, pode ser tirado de nós. Que tristeza. Que tristeza. Ninguém pode ficar parado, inerte, e dizer, um dia eu me envolvo. Não, o reino de Deus exige envolvimento, crescimento, adoração. Ninguém pode dizer, não, um dia eu vou melhorar. Não, é agora, o reino de Deus já chegou. Nós não podemos brincar, porque tem uma advertência aqui. Nós não podemos dizer, eu vi, mas deixei para lá. Um dia, quando eu tiver mais velho, um dia, quando eu tiver tudo, eu vou seguir o reino de Deus. Não é assim. Não é assim. Há essa advertência. Até o que tem será tirado, se a gente não for fiel. É muito forte essa parábola aqui da candeia. Ou você avança ou você retrocede. Não há como ficar, não há meio termo. Não menosprezemos o reino de Deus. Deus tem nos dado muito, por isso não podemos nos calar. Eu acho que não sei se foi Hernandes, ele falou aqui nesse ponto do que aconteceu com Lutero, né? Lutero conheceu a verdade de Deus e não pôde se calar. Pregou lá as 95 teses na porta ali de Westminster, as teses, e enfrentou tudo e todos num dia importante, que seria ali logo depois, o dia de Todos os Santos, e ele teve coragem, ele falou da verdade. Veja como quem tem a verdade tem que ter coragem, pregar e defender com sabedoria. Então, a essência dessa parábola, dessa parte aqui, é que o evangelho tem que ser levantado, a luz tem que ser colocada em cima. Não podemos segurar essa mensagem.
Já, parábola da semente, verso 26 a 29, o reino de Deus. A maioria das parábolas, elas têm esse tema central, são sobre o reino de Deus. A maioria traz ensino sobre o reino de Deus. Então, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse, se levantasse, e de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra, pois, por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim um grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Aqui, meus irmãos, mostra que o sucesso da semeadura depende de Deus, da soberania. Isso é muito importante também. Não é a nossa força. Se nós falharmos, o reino de Deus não falhará, porque Deus, em sua soberania, fará acontecer. Se todos nós nos calarmos, as pedras clamarão, porque é Deus que do céu está falando à terra. E é muito interessante também o crescimento. O crescimento é Deus que dá o crescimento. Veja que ele diz aqui, é como uma semente que é lançada, de repente cresce e não se sabe como ela cresceu. A semente germinou e a pessoa que plantou fica sem entender. Como foi tão rápido? Assim é a semente do Evangelho. Ela muitas vezes ela é invisível. Às vezes as pessoas se convertem, a gente nem vê. É algo do dia para a noite. Uma pessoa incrédula se torna crente, porque é o Espírito que dá crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento é Deus. Foi Deus. Então é isso. É algo espiritual. Acontece no coração da gente. No coração duro, de repente, brota a semente e vai dar muito fruto, porque é Deus que faz isso acontecer. Isso é muito consolador. Não depende de nós. Ainda que falhemos, o reino de Deus acontecerá, já aconteceu e acontecerá em plenitude. Ainda que o homem falhe, ainda que a igreja falhe, porque a mensagem ela vem da soberania de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente deve falhar, não, porque se falharmos, nós estaremos errados e prestaremos contas disso a Deus. Também ainda tem algo aí que diz que, diante disso, nós devemos desejar intensamente o dia da segunda vinda de Cristo, quando o fruto estará maduro e logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa, o dia que o Senhor virá ceifar, a colheita final. A colheita final, nós devemos desejar, Senhor, Maranata, vem, eu desejo o teu reino em plenitude. É tudo que eu mais quero nessa vida, é esse grande dia que o teu reino será plena luz, estaremos amadurecidos, o Senhor colherá a sua igreja. Nós devemos pensar nisso. E qual é o nosso maior desejo? Será que nós vivemos assim, desejando, Senhor, se a tua volta fosse hoje, aquele grande dia, eu não tenho nada a perder nessa terra, Senhor. Não tenho nada a perder. Se for hoje, Senhor, o dia que eu vou encontrar-me contigo, que bom, o teu reino tem mais valor do que qualquer coisa nessa terra. O grão de mostarda, nos versos 30 a 32, pequena parábola, meus irmãos, mas de grandíssima importância. Essa parábola mostra a vitória do reino de Deus. O poder da parábola para crescer. Então, veja só, aqui a semente de mostarda, uma pequena semente, talvez uma das menores sementes de hortaliças, como diz aí o texto, é menor de todas as sementes sobre a terra. Eu estava até assistindo um videozinho que mostrava uma semente de mostarda. Eu acho que eu já tinha visto, né? Mas no vídeo dá para ver ela amarelinha, cheia de flores.
No vídeo ela estava dessa altura, mas ela cresce até 5 metros. Então, uma pequena semente, de repente ela é plantada e vai crescendo até as aves, pode fazer ninho, como diz aqui o texto. Então, é isso, meus irmãos, é a vitória do reino de Deus. O reino de Deus é como uma pequena semente, começa pequeno. A vida espiritual começa pequena no nosso coração e pode dar muito fruto. A própria vida humana começa na semente ali, embrionária, no útero humano. A vida nasce assim, a vida espiritual, o reino de Deus é assim. Mas a vitória, a semente é poderosa, é uma semente pequena, mas poderosa, vai dar fruto, vai crescer. Por isso que não devemos desprezar as pequenas coisas que Deus coloca na nossa mão. A fé, ainda que seja pequena, a nossa fé vacila, a nossa fé é humana, mas ela pode crescer pela palavra, pela experiência com Deus. Assim é o reino de Deus, às vezes insignificante, mas é a maior de todas as sementes. Quando alguém se converte, o mundo não valoriza, se converteu, mas é a pequena semente ali. Nós sabemos o valor, por isso que a festa nos céus, por isso que nós nos alegramos, mas o mundo não entende. É só isso, se converteu, que bom, fez a maior besteira da sua vida. É a semente da eternidade, a semente do Evangelho, a semente do reino. Então é a vitória do reino. A vitória do reino é menor de todas as sementes, mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Assim é o reino de Deus. Assim é o reino de Deus, assim é a fé, assim é o reino de Deus. Melhor dizendo, nós devemos lembrar, essa pequena semente nos foi dada e é tudo, ela é muito importante. É a vitória do reino de Deus aqui representada por parábolas. E finalmente, dos versos, parábola da mostarda, Ministério do Reino. E finalmente, aí não é mais parábola, mas é uma história verídica. Jesus acalma uma tempestade, meus irmãos. Esse é nosso Jesus, o Filho de Deus, que tem poder. Aqui nós vemos Jesus humano e Jesus divino. Jesus cansado, bem humano, está ali, conhece todas as coisas, chega a dormir ali naquele barco, no mar da Galileia. Diz que é comum isso acontecer, né? Por causa da sua estrutura geográfica, o vento às vezes canaliza para dentro do mar, talvez por causa das montanhas. Então, ele é canalizado e, de repente, pode haver ali uma tempestade numa hora que não se esperava. Certamente foi isso que aconteceu. E quem levou eles para aquele lugar foi o próprio Deus. Queria ensiná-los a fé, como eles eram tímidos, mas era uma experiência de fé, de confiança. E assim, Jesus humano, não é? Eles dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Veja a fé abalada aí dos discípulos, como quem diz: Jesus não está se importando não, Senhor, conosco. Se a gente morrer, a tempestade, a fragilidade da fé dos discípulos nesse momento representa muitas vezes a nossa fé abalada. A fé é assim, tem dias que a gente está abalado, mas a gente vai crescer. Busquemos o reino de Deus, que a fé vai crescendo e vai dando fruto. Mas todos nós somos humanos, podemos passar por abalos, por dificuldades. A fé às vezes é provada, mas há um propósito final de amadurecimento e crescimento. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou,
fez grande bonança. Então lhes disse: porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui a gente vê o Jesus divino, Filho de Deus, acalma o mar, os ventos lhe obedecem. Aqui nós lembramos da autoridade dele sobre os espíritos malignos, sobre as enfermidades. Ele andou por sobre o mar, ele mandou o mar parar. O Filho de Deus, quem é esse? Quem é esse? E assim finalizamos, meus irmãos, mostrando o reino de Deus. O rei desse reino é Cristo. Ele é Senhor dos senhores. Ele veio a essa terra, se humilhou, como todos nós sabemos. Dormiu, teve fome, chorou. Ele de fato sofreu as dores humanas. Mas ele também domina sobre tudo. Ele ressuscitou, ele é o Filho de Deus. Por isso que vale a pena deixar tudo para seguir o reino de Deus. Meus irmãos, eu finalizo por aqui. Alguém quer falar alguma coisa, ou perguntar, ou acrescentar? Se desejarem, eu convido o Neto aqui, se tiver um louvor.